pessoas interessadas, né, em passar uma horinha estudando a palavra de Deus. Isso me deixa muito feliz. Vou pedir que o nosso irmão, deixa eu ver quem que eu estou vendo aqui nessa minha primeira telinha aqui. Vou pedir para o Neves. Ô, Neves, você está com uma conexão boa que você pode nos dirigir numa oração? Pode ser, Neves? Oremos, Pode então. ser? Pode ser. Ô, Neves, ô, Neves, um pouquinho só. Tem um pedido de oração, não sei se você ouviu quando foi feito, mas a Adriana fez um pedido de oração pelo primo dela, o Glicério. Glicério está com Covid e não está muito bem, né? Então, vamos pedir a Deus que possa estar atuando com a sua mão, né, tão poderosa, e pedir, então, pela recuperação do Glicério. Tá bom, Neves? Ok. Vamos orar, então? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, entramos na sua presença, Pai, nesta noite, te dando graças, engrandecendo o teu nome, Pai. O Senhor é criador de todas as coisas, criador de tudo, Pai. O Senhor é o Pai de Jesus Cristo, seu único Filho, Pai, que deu a vida por nós, Pai. É em nome dele que nós oramos neste momento ao Senhor, Pai. Que o Senhor possa nos ouvir, que o Senhor possa nos abençoar com esse estudo, Pai. Que o Senhor possa trazer, Pai, para a gente conhecimento da Tua Palavra, através do Alan. Que eu possa abençoar todos que estão presentes nessa noite, na aula. Que possa abençoar, Pai, aqueles que não puderam participar também, ou que vão entrar mais tarde. Que eles possam receber a bênção do Senhor, do conhecimento, Senhor. Graças te damos, Pai. Colocamos também, Pai, um pedido de oração ao Senhor, que o Senhor possa restaurar, Pai, a saúde do nosso irmão Glicério, Pai, o que está com o primo da Adriana, que está com Covid, Pai. Que o Senhor possa restaurar a saúde dele e que o Senhor possa também, Pai, cuidar de todos os irmãos, Pai, de todos de toda a sua igreja, Pai, que ora neste momento para o Senhor. Que o Senhor possa cuidar de todos nós, Pai, para que a nossa saúde não seja debilitada, para que nós possamos continuar prestando culto ao Senhor, Pai, como gostamos de fazer, tá, todo domingo, e gostamos de fazer oração ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro, peço a sabedoria do Senhor para com o Alan, para que esse estudo seja para que esse estudo possa engrandecer a todos nós. E em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Obrigado, Neves. Muito bem, vamos lá então. Pega a sua Bíblia e abre comigo lá em Filipenses, capítulo 1. Tá? Nós estamos no capítulo 1 de Filipenses e valendo um milkshake de caramelo virtual. Tá? Qual é o tema do capítulo 1 de Filipenses? O que nós estamos falando aqui? Quem se lembra? Cristo é minha vida. Isto é a minha vida, muito bem. Valmir ganhou o milkshake de caramelo, parabéns. Eu. Não, é que ela tem diabetes, então não queria comer, não. Obrigado, Ana. Não pode. Eu estava pensando exatamente nisso, viu? Muito bem. Cristo é a minha vida. E qual que é o versículo chave do capítulo 1? 21. Versículo 21, nós vamos ver ele hoje, né? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, nós estamos vendo no capítulo 1 algumas expressões que encontramos aqui no capítulo 1 que mostram para nós que Cristo é a vida do cristão. Vimos 3 na semana passada, vamos ver mais 3 hoje. E, se der tempo, a gente já entra no capítulo 2. Tá? Então, semana passada, nós vimos, se Cristo é a minha vida, eu vou ter os mesmos sentimentos de Cristo. Lembra disso? Eu vou ter as outras pessoas na minha mente, vou pensar nos outros muito mais e menos em mim.
eu vou ter os outros no meu coração e vou ter os outros na minha oração. Então, se Cristo é a minha vida, eu vou ter os mesmos sentimentos de Cristo. Vimos o segundo, né? Se Cristo é a minha vida, eu vou ter os mesmos interesses de Cristo. E nós vimos que o interesse de Cristo era buscar e salvar os perdidos, né? E esse era o interesse de Paulo aqui também, mesmo estando preso. Então, se Cristo é a minha vida, eu vou ter o mesmo interesse de Cristo. Eu vou fazer tudo para encontrar pessoas que precisam de Jesus. E o terceiro que vimos na semana passada, se Cristo é a minha vida, eu vou ter Cristo como a minha preocupação, o meu alvo supremo, né? Então, tudo na minha vida é Cristo. Se eu perder meus amigos, mas tiver Cristo, eu ainda tenho tudo, né? Se eu perder minha saúde e tiver Cristo, eu ainda tenho tudo. Então, Cristo é o meu alvo, a minha preocupação suprema. Vimos esses três aí no capítulo 1. Vamos ver a quarta expressão, então, aqui no capítulo 1, que eu encontro nos versículos 21 a 23. Semana passada fomos até o versículo 20, né? Então, hoje nós vamos começar no capítulo 1, versículo 21, e vamos ler até o 23. E nós vamos falar o seguinte: se Cristo é a minha vida, eu vou ter Cristo como a parte mais querida da minha vida. Tá? Então, se Cristo é a minha vida, eu vou ter Cristo como a parte mais querida da minha vida. Quem é que pode ler os versículos 21 a 23? Lembra de ligar seu microfone e pode ler alguém para a gente. 21 a 23, por favor. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Obrigado, Alexandre. Então, olha o que Paulo está dizendo aqui nesse texto, né? Se Cristo é a minha vida, eu vou ter Cristo como a parte mais querida da minha vida. Cristo se torna o meu desejo, né? Mais forte. É a parte mais querida da minha vida. E a gente vê o apóstolo Paulo desenvolvendo esta ideia quando ele fala: olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ele fica meio que dividido, não é? Sem saber muito qual dos dois ele vai escolher, né? No versículo 23, ele fala: olha, eu me sinto pressionado dos dois lados. Ou seja, viver, né, com Cristo, ou morrer com lucro, porque ele sabia que ele estava indo para o céu. E ele continua dizendo: olha, eu quero ir para o céu. Muito melhor. Eu acho tão interessante o versículo 23. E o versículo 23 me faz pensar, e eu queria que você pensasse também nesta seguinte ideia, né? Paulo está dizendo: se eu ficar aqui, nós vamos ver isso no versículo 24 para frente, se eu ficar aqui, eu vou continuar ajudando pessoas a encontrar Cristo, o que já é muito bom. Mas se eu morrer na prisão,
que era uma possibilidade grande, né? Se eu morrer na prisão, eu vou para o céu, o que é muito melhor. E dá a entender no versículo 23 que o desejo de Paulo, mesmo estando dividido, né? Fico, não fico, né? Fico aqui, vou para o céu. Esse desejo dele, mesmo estando dividido, no versículo 23, dá a entender que ele deseja estar nos céus com Cristo. Ele fala, isto é muito melhor. E é essa a pergunta que eu me faço e a pergunta que eu quero fazer para você nesta noite. Você não precisa responder de voz alta, mas pensa um pouco nesta pergunta. Será que você poderia dizer o versículo 23? Será que você poderia dizer as mesmas palavras do apóstolo Paulo? Olha, eu estou pronto para morrer agora, o que vai ser muito melhor, ele está dizendo, né? Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. A resposta dessa pergunta vai nos ajudar a mostrar o quanto Cristo significa para nós. Lembra que essa expressão aqui, né? Se Cristo é a minha vida, eu vou ter Cristo como a parte mais querida da minha vida. Então, se eu estou pronto ou pronta para morrer hoje e estar com Cristo, e se eu posso dizer isso sem estar sendo falso ou falsa, então Cristo significa muito para mim. Agora, se eu não estou pronto para falar isso, né? Mas agora que eu me aposentei, né? Agora que eu vou aproveitar um pouco da vida. Mas eu gostaria de ver meus filhos crescerem, se casarem, né? Olha, eu tô num trabalho tão bom, mudei de emprego ou recebi uma promoção, agora que eu estou bem na hora certa para melhorar a minha vida, né? Então, se eu não estou pronto ou pronta para dizer o versículo 23, eu acho que isso nos ajuda, é um bom termômetro para dizer o quanto Cristo significa para nós, né? Eu tenho certeza que Cristo significa muito para todos nós, mas acredito que o grande teste aqui seja este, né? Estou pronto, estou pronta a dizer como Paulo no 23, eu desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Então, se Cristo é a minha vida, eu vou ter ele como a parte mais querida da minha vida. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse ponto? Tô lascado. Como é que é, Peterson? Tô lascado. Eu li o 23 aqui e fiquei pensando que o irmão disse a hora que fala de bater com as 10 dá um pavor. É, isso Morrer mesmo. que fala. É uma. Tem outras. Alitó de madeira, terra do pé junto. Isso, né? A gente tem que olhar para a nossa vida e é um bom termômetro, né? Para dizer, olha, quanto que esta vida aqui, né? Significa para mim, eu estou pronto ou pronta para largar o que eu tenho aqui e estar com Cristo,
ou eu prefiro, eu gostaria de ficar um pouco mais, né? Eu acho que isso nos ajuda a fazer essa dosagem, né? Pelo menos para mim, me ajuda. Lógico que eu gostaria de ver meus filhos casando, não é? De vê-los bem na sua vida com Cristo, na sua vida com o seu trabalho, com certeza. Gostaria de poder ficar aqui e ajudar muito mais do que eu ajudo agora. Eu acho que todos nós temos esses pensamentos. O apóstolo Paulo já podia falar: olha, eu estou pronto para ir agora, o que é muito melhor, né? Se Cristo é a minha vida, eu vou ter Cristo como a parte mais querida da minha vida. Número 5. Não é. Expressão número 5. Quem que está falando? Pode falar. Só ia dizer, não é por nada, não, mas não, a minha opinião, comparar a gente com o Paulo é até uma certa covardia, né? Porque cá entre nós ele era bem mais corajoso. Então, aí você tem razão, Peterson. Aí cada um de nós, né, vai conseguir dosar isso na sua própria vida, né? Como é que eu estou nesse aspecto aí? É um bom exercício para a gente pensar. Pois não, Ricardo? Na verdade, o que eu vejo aqui também é o seguinte, é que o desejo de Paulo de estar com Cristo no céu não é só porque as coisas estavam ruins aqui. Então, muitas vezes, a questão é essa também. Nós precisamos estar satisfeitos em qualquer situação aqui, se bem que é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Então, o propósito de Paulo de ficar era servir, e o propósito de Paulo de ir era estar com Cristo, independente da situação que ele esteja passando. Porque pode ser que a pessoa esteja passando por um momento de dificuldade e pense, poxa, é melhor eu estar com Cristo, era melhor que Deus me chamasse, né? Então, a gente precisa estar em qualquer circunstância satisfeitos e tendo como parâmetro esse exemplo de Paulo. Obrigado, Ricardo. Lógico, né? A gente poderia pensar, mas ele está preso, né? Lógico que ele prefere morrer, né? Estar numa prisão é terrível, mas não era só neste momento da vida dele, não é mesmo? Obrigado, Ricardo. Com certeza, os momentos bons e ruins, né? Ô, Sérgio, você queria falar? Oi. João. Pode falar, João. Depois o Sérgio, então. Lá no 20, ele fala, né, que o desejo de ele não falhar. Então, esse desejo nós temos de corrigir nosso pecado, de superar, de dominar. E quando a gente está chegando num ponto de dominação, que a gente está se arrumando e melhorando, aí é que deu o desejo nele também, e nós também deve ter, de ficar para ajudar aqueles que não estão conseguindo, né? Obrigado, João. Exatamente. Muito, muito bom ponto aí. Obrigado. Sérgio, quer falar? Eu enxergo em duas situações, Aldo. A do apóstolo Paulo, de querer ir e ficar, né, querer ir para o Senhor, mas ter que ficar por causa dos irmãos. E hoje, quando eu olho a nossa situação a do cristianismo, mesmo com a liberdade, e com todas essas maldades que a gente vê, essas coisas ruins, eu penso em ir para o Senhor, que para parar de sofrer, de ver tudo isso. É muito triste o que a gente vê hoje, é muito triste. Né? Eu penso assim, sabe? Eu já pensei, de vez em quando eu converso com a Júlia, de vez em quando eu começo a chorar e eu paro de falar. É verdade, né, Sérgio? Tem muita coisa ruim mesmo, né? Infelizmente, né? Eu vou ler os versículos 24 a 26, pois não, Luciana? Pode falar. Eu tive uma outra interpretação para isso. Tá certo. Como ele está escrevendo uma carta para os filipenses,
Eu acho que o que pegou mais forte para mim nesse texto foi que ele queria transmitir para os filipenses a fé que ele tinha e, com isso, encorajá-los a também ter essa fé. Então, eu entendi mais como uma declaração e mais como um ensinamento que ele passa para quem está lendo a carta. Muito bom, acho muito bom esse ponto aí, com certeza. Lembra que nós falamos, não é, que a igreja em Filipos era uma igreja muito boa. Eles não estavam tendo muitos problemas. Paulo não escreve uma carta para repreendê-los, não é para corrigi-los, como nós vemos outras cartas na Bíblia. Esta é uma carta de agradecimento, né? É uma carta de alegria. De amor, mas a né? igreja estava passando por dificuldades. Então, você tem toda a razão, Luciana. Serve de encorajamento, né? Olha, olha como vai ser bom o céu, não é? Fiquem firmes, porque lá em cima, junto com Cristo, vai ser muito melhor, né? E se vocês tiverem que morrer por qualquer razão, vocês vão estar muito melhores, não é? Então, com certeza, esse tipo de ideia tem aqui no texto, né? Mas Paulo, ele estava pronto para ir, né? E a pergunta para nós nós estamos prontos, né? Estamos prontos para ir? Para a gente pensar um pouco, né? Agora, eu vou ler os versículos 24 a 26, Alan, que nós não vamos falar muito, e aí eu vou entrar no próximo ponto. Quem queria falar? Eu estou ouvindo alguém? Pode falar. Eu vejo que, quando ele fala que o morrer dele é lucro, ele está nos trazendo consolo, porque nesse momento que nós estamos passando aí de pandemia, que muitos estão morrendo, nós que somos de Cristo, deveríamos pensar bem nisso, porque mesmo se essa doença nos afligir, mesmo se nós venhamos a morrer com essa doença, o morrer com Cristo é lucro. Não temos que ficar nos preocupando, temos que estar alegres, como vem dizendo o livro. Então, vejo Muito obrigado, consolo. Fábio. Obrigado mesmo. Excelente comentário. Isso se aplica perfeitamente a essa situação tão diferente, né? Esquisita, difícil que nós estamos vivendo, não é? Nós conhecemos pessoas que, infelizmente, já faleceram, não é? Por causa deste vírus. E é isso mesmo que o Fábio disse aí, não é mesmo? Nós temos que tomar cuidado, temos que fazer nossa parte, com certeza, né? Distanciamento, uso de máscara, álcool em gel, a vacina, quando ela estiver available, como é que é isso? Quando ela estiver disponível, disponível. Né? Tem que fazer tudo mesmo. Mas, se alguma coisa acontecer, é como Paulo está dizendo, né? O viver é Cristo e o morrer é lucro, com certeza, né? Obrigado, comentários excelentes. Eu vou ler o 24 ao 26, que é o complemento disso, né? Essa dualidade aí de Paulo, né? Olha, eu quero ficar, mas eu quero ir também. E ele continua dizendo no 24, contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo, né? Está dizendo aí o corpo físico dele, né? Que eu fique aqui. Convencido disso, eu sei que vou permanecer. Olha só que interessante. Ele estava preso, não sabia se ele iria ser liberto ou não, mas ele diz, convencido disso, eu sei que eu vou permanecer, vou ficar aqui por mais um tempo e continuar com vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença,
outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Olha só que interessante, né? Paulo sabia que lá com Cristo era muito melhor. Mas ele também sabia que se ele ficasse aqui, ia ser muito bom para as outras pessoas, porque ele poderia encorajar, ele poderia ajudar mais ainda. E parece que ele está convencido que ele vai ficar. E é isso que acontece na vida dele. Nós sabemos pela história que Paulo é solto desta prisão. E ele fica talvez uns 3, 4 anos vivo ainda. E aí ele vai ser preso mais uma vez, em Roma, de novo, e nesta segunda prisão em Roma, ele vai morrer. Aí lá ele vai ser morto, né? Mas nesta prisão aqui, que nós estamos, ele é solto, tá? Por mais uns 3 ou 4 anos. E parecia que ele estava convencido que era isso que ia acontecer, né? Agora, olha a quinta expressão. Se Cristo é a minha vida, eu vou ter uma conduta que combina com a vida de Cristo. Se Cristo é a minha vida, eu vou ter uma conduta que combina com a vida de Cristo. Versículo 27 somente. Um versículo grande, nós vamos ficar só nele nesse ponto. Quem pode ler para a gente o versículo 27, por favor? Não importa o que aconteça, exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer eu vá e os veja na minha ausência, vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permaneçam firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Obrigado, Paulo. Então, olha, se Cristo é a minha vida, eu vou ter uma conduta que combina com a vida de Cristo. E o versículo 27 mostra exatamente isso, né? A importância da nossa conduta, da nossa vida. E Paulo está dizendo aqui, olha, não importa se eu estiver aí com vocês, e eu estou pessoalmente, né? Estou sendo testemunha ocular da conduta de vocês, ou se eu apenas estiver ouvindo da conduta de vocês. A conduta tem que ser a mesma. E isso é muito importante para nós, não é? Porque nós não podemos viver de uma maneira quando está todo mundo olhando e de outra maneira quando não tem pessoas olhando. Se Cristo é a minha vida, eu vou ter uma conduta que combina com a vida de Cristo. Então, a minha vida vai ser a mesma se eu estou com outros cristãos ou se eu não estou. Se eu estiver viajando e estiver sozinho, mas não tem ninguém aqui, né? Ninguém está me olhando. Não. Se Cristo é a minha vida, a minha conduta vai ser a mesma. Quer tenham pessoas ao meu lado, quer não tenham pessoas ao meu lado. A conduta do seguidor de Jesus é a mesma, né? Cristo é que vai moldar a minha conduta. E isso é uma coisa muito importante, né? Porque as pessoas devem saber que nós vivemos uma vida transparente, né? A gente não muda o estilo de vida dependendo de com quem nós estamos, né? A nossa vida é igual, a nossa maneira de falar é igual,
não é? Nossas atitudes são as mesmas, não é? Eu vou tratar as pessoas do mesmo jeito, eu vou ter o mesmo exemplo. Então, se Cristo é a minha vida, eu vou ter uma conduta que combina com a vida de Cristo. E Paulo estava falando isso para os filipenses, né? Olha, não importa o que aconteça. Talvez ele estivesse pensando aqui numa perseguição do Império Romano, né? Talvez ele estivesse pensando numa perseguição dos judeus para estes cristãos. Não importa o que aconteça, ele disse, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. Então, se comportem da mesma maneira, né? Tendo pessoas vendo, não tendo pessoas vendo. Se Cristo é a minha vida, eu vou ter uma conduta que combina com a vida de Cristo. Acho isso extremamente importante para nós, né? Para que nós possamos ser sempre pessoas verdadeiras, né? Pessoas que são sempre iguais neste sentido de conduta, não é? Lógico que quando você está com a sua família, talvez você vai agir de uma maneira diferente do que quando você está com pessoas que você não conhece. Não é isso que eu quero dizer. O que eu estou querendo dizer é com a nossa conduta, né? Eu não posso falar uma coisa com alguém e depois falar uma coisa completamente diferente com outros, dependendo do grupo onde eu estou. Então, se Cristo é a minha vida, eu vou ter uma conduta que combina com a vida de Cristo. Alguém quer falar um pouquinho sobre esse ponto? Alan, eu queria fazer um comentário, trazendo isso também para o século XXI. Hoje em dia, todo mundo, a maioria das pessoas, marca presença nas redes sociais. Só que as pessoas, às vezes, elas têm uma maneira de se apresentar na rede social, a maneira como a pessoa coloca mensagens, as piadas que ela coloca, parece que é uma outra pessoa. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de você encontrar uma pessoa nas redes sociais e falar assim, não pode ser a mesma pessoa. Como é que isso acontece? Então, assim, o mundo virtual, ele é uma extensão do mundo real. Então, a gente tem que se preocupar, eu acho que também não só com as nossas palavras, ações e condutas no mundo real, mas também com as nossas palavras, ações e condutas no mundo virtual. E isso eu acho extremamente relevante da gente pensar nisso, né? Como é que eu estou me apresentando no mundo virtual também? Obrigado, Adriana. Muito importante e extremamente atual, né? Ótimo, uma boa aplicação desta expressão que nós estamos falando agora sobre conduta, né? Vamos tomar cuidado com isso, né? Eu conheço, você deve conhecer também pessoas que têm 5, 6, 7, 8 perfis diferentes, né? Nesse aqui eu sou essa pessoa, nesse aqui eu sou essa outra, nesse aqui eu sou outra pessoa, não é? Então, cuidado, não é? Nós vamos ter que ter uma mesma conduta. Obrigado aí por isso, Adriana. Alguém mais queria falar algo sobre esse ponto? Alan? Eu quero falar. Pode falar, irmão. Pode falar, João, depois o Cícero. Ele dá a entender assim também, né? Que a gente viver de acordo com o Evangelho significa também entender que esse de acordo com o Evangelho nós temos no mundo que não é de acordo com o Evangelho. Então já nos separa, então todo cuidado de a gente não se envolver e não imitar as pessoas do mundo é de acordo com o Evangelho que nos manda, que nos dá essa ordem de a gente se revisar todo dia, né, e tentar ser o melhor possível a cada dia.
Obrigado. Ótimo, João. Cícero, fala aí, daí vamos passar para o nosso sexto, né, nosso sexto ponto aqui. Pode falar, Cícero. Ala, é o seguinte, se nós tivéssemos o privilégio de vivermos o tempo todo com os nossos iguais, como nós estamos agora, isso seria mais fácil de ser atingido, né? De ter uma vida assim regrada, de não falar palavrão, de não ter perfis sociais, essas coisas todas que a gente está conversando. Mas a gente sabe que não é desse jeito. Pelo menos comigo não é desse jeito. O meu dia a dia, né? Então, assim, o que eu quero te perguntar? O que eu tenho que fazer, então? O que eu tenho que perseguir, né? Para que a minha vida seja um pouco parecida aqui com a de Paulo, né? Nós estamos falando deles. O que eu tenho que fazer, não é? Porque é tão difícil no dia a dia, é tão difícil você estar inserido no meio de conversa, de coisas que você nem quer muitas vezes, e você é levado para essa conversa. E, no fundo, você acaba até gostando muitas vezes dessa conversa, né? Então, isso é uma coisa que entristece muito o meu coração como cristão, né? Porque depois que passa aquilo, eu penso comigo, eu não poderia ter agido dessa forma, eu deveria ter ficado, no mínimo, em silêncio, né? E muitas vezes não é isso que acontece. Então, assim, existe um Cícero, caminho obrigado. que pode perseguir? Obrigado aí por isso, né? Pela sua honestidade, transparência, não é mesmo? É isso mesmo. Eu gostaria de ver se tem alguém que gostaria de falar alguma coisa, depois eu quero falar, mas ver se tem alguém que gostaria de falar alguma coisa para ajudar o Cícero nessa situação. Para ajudar, Oi, Alan. Pode falar, vamos deixar as damas primeiro, Giovanni. Pode falar, depois o Giovanni fala. Oi, Allen, a Nájila. Allen, eu só queria colocar uma observação desse último comentário. Eu sou nova aqui, né? O pessoal, não sei se você lembra de mim do curso do ano passado. Lembro, com certeza. Mas estou contente que você está aí com a gente. O que o último amigo falou, ele falou algo que me trouxe, assim, algo que eu precisava falar, mesmo chegando agora. Eu tenho estudado muito sobre psicologia positiva e tenho estudado sobre o poder do hábito. Isso que ele falou, quando ele foi sincero e falou assim, às vezes a gente até gosta e acaba participando. A gente, como ser humano, tem uma necessidade de se sentir inserido no meio, né? Então, essa cultura do falar do outro, do comentar sobre a vida do outro, isso é cultural que foi inserido em nós, né? No decorrer da nossa vida. Então, às vezes não é o gostar, às vezes você já está tão habituado àquilo que o seu inconsciente faz com que você participe, de tal maneira que você fica envolvido com aquele grupo e quando você vai refletir depois, você fala, poxa, o que eu fiz, né? Eu participei, eu fui conivente. Então, a gente fala muito nesse momento do poder do hábito, né? Eu fujo um pouquinho da questão cristã, mas que tem toda a relação, porém, é algo que pode ser mudado. Precisa ser mudado os gatilhos. Então, você entra numa parte mais de treinamento. Então, hoje eu percebi que eu fiz, opa, eu vou me calar. No próximo, eu vou me calar. Então, você vai ter que se treinar para que isso seja corrigido. É bem legal isso. Eu estou estudando sobre isso, por isso que eu falei, não posso deixar passar. Muito obrigado, Nájila. Agradeço aí você ter falado e, principalmente, de vocês dois aí estarem aqui com a gente hoje, tá bom? Sejam sempre bem-vindos. Obrigada. Tá? Obrigado. Giovanni, só uma pode observação, Alan, quanto à cidadania. Uma característica dessa época é que os filipenses eles tinham orgulho de serem cidadãos romanos. Eles tinham a cidadania. Então, Paulo pede agora para os cristãos filipenses que tenham orgulho e dignidade de representar não a Roma, mas agora a Cristo, aos céus, que nós estamos aqui neste mundo de passagem. Aqui não é nosso mundo. Então, embora a gente tenha os obstáculos que ele fala aqui, que eles tinham também, nós mantenhamos com dignidade a nossa cidadania cristã, representando bem Jesus Cristo aqui na Terra. Obrigado. Isso mesmo, não é a nossa cidadania, né? Depois
num outro livro, vai dizer isso, nossa cidadania está nos céus, né? Então, é isso mesmo, né? Se comportem, filipenses, né, como cidadãos dos céus, aonde quer que vocês estiverem, né? Isso mesmo. Obrigado, Giovanni, por isso, né? Alguém mais quer falar alguma coisa sobre isso que o Cícero falou? Mais uma pessoa para a gente poder ir para frente. Eu sei que tem muita gente que quer falar, isso é muito bom. Nós temos que marcar um estudo aí de umas 5 horas. Paulo, aí a gente rapidinho. consegue. Acho que nem isso iria dar, né? Mas que é bom, muito gostoso. Quem mais queria falar algo bem rapidinho? Vou tentar Paulo ser César? rápido aqui. Isso, coisa rápida. Tá. O Cícero, ele colocou uma coisa que também comigo acontece, você não está sozinho no mundo com relação a isso, não. Nós, como cristão, né, eu tenho contato com muita gente, Não estamos te ouvindo muito bem, Paulo. Melhorou? Melhorou? Alô? Oi. Sim. Melhorou? Está ouvindo Sim. agora? Sim? Não, eu estou falando que o que o Cícero falou acontece comigo também, né? Eu que tenho contato com muita gente na área de esporte, né? E vejo que às vezes, né, o bate-papo vai rolando e tem coisas que não é convivente para nós cristãos. Eu vi que nessa época de pandemia, né, ele até comentou, e é muito bom estar com a família, né? Eu tenho falado muito isso. Isso até que a Nájila falou, para incluir também, porque esses estudos têm nos fortalecido, né? Assim como o Paulo diz nas outras cartas, temos que fortalecer o espírito, né? E isso tem me ajudado bastante também, com relação à tecnologia de hoje, a gente está em grupo, meio de comunicação, recebe mensagens, aí tu fica pensando, saio desse grupo, não saio, o que o amigo vai pensar? Então, uma maneira que eu tenho de me proteger é sempre estar mandando um versículo bíblico. Então, as pessoas já pararam de me mandar algumas coisas. Então, assim, fortalecendo a palavra é uma das coisas que tem me ajudado bastante. E os estudos, né? A semana inteira tem tido estudo, né? Foi a pandemia hoje, eu vi que veio para fazer com que as pessoas também procurassem mais a Deus de uma forma, utilizando o meio de comunicação que a gente tem hoje, que é a internet e tudo mais, né? Então, estar com os irmãos, mesmo à distância, mas que o Cícero possa se fortalecer nisso aí. Não é só com você, não, que acontece isso. Muito obrigado, Paulo. Obrigado pela sua experiência, né, com essa parte de esportes. Isso é muito importante para a gente ouvir, né? E é isso mesmo. Eu acho que poderia juntar essas coisas todas e dizer isso mesmo. É um exercício, né? É uma repetição. Então, como é que a gente faz isso? Quando nós passamos mais tempo com Deus, nós vamos nos tornando cada vez melhores, não é? Então, o nosso ponto aqui é, se Cristo é a minha vida, eu vou ter uma conduta que combina com a vida de Cristo. Quanto mais eu leio a sua palavra, isso vai me ajudar. Quanto mais eu estudo a sua palavra, quanto mais eu oro a Deus, né? Me comunico, falo com Deus, isso vai me ajudando. Então, é realmente um exercício, não é da noite para o dia isso, que a nossa conduta vai mudar. Então, nós temos que treinar, e nada melhor do que estar com outras pessoas, não é? Que têm a mesma conduta, porque um vai ajudando o outro. E aí nós podemos ter a mesma conduta de Cristo. Tá bom? Muito obrigado, comentários excelentes. Eu vou partir para o último ponto, por causa do nosso tempo. Tá? Então, a sexta expressão no capítulo 1, que nos ajuda a ter Cristo como a nossa vida, está nos versículos 28 a 30, finalzinho aí do capítulo 1. E a expressão é essa: se Cristo é a minha vida, eu vou mudar a atitude dos outros para comigo. Se Cristo é a minha vida, eu vou mudar a atitude dos outros para comigo.
Vamos ler o 28 a 30? Quem gostaria de ler, por favor? Pode ler para a gente esse texto inteiro. Eu leio. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouves que é o meu. Obrigado, Peterson. Então, vamos falar um pouquinho dessa expressão. Se Cristo é a minha vida, eu vou mudar a atitude dos outros para comigo. Nesse texto aqui que nós lemos agora, Paulo mostra exatamente isso. Se Cristo realmente é a minha vida, eu vou mudar a atitude das pessoas que vivem ao meu redor. Nós já falamos antes que nós não temos controle, não é? Sobre o que as pessoas pensam de nós. Nós não temos controle. E se eu dependo disso para ser uma pessoa alegre, eu acabo não sendo, né? Então, pessoas são ladrões que roubam nossa alegria. Vimos isso na semana passada. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo que existem pessoas ao nosso redor que vão ser contrários à nossa vida. Ele usa algumas expressões aqui, por exemplo, no final do 28, ou na metade do 28, quando ele fala aqueles que se opõem a vocês. No versículo 29, né? Vocês vão sofrer. Então, existem pessoas ao nosso redor que vão se opor à nossa maneira de viver, né? Essa conduta do cristão. E é interessante, porque a maneira como nós vivemos determina a reação dos outros que vivem ao nosso redor. Não é? Se eu sou uma pessoa briguenta, pode ter certeza que isso vai influenciar as pessoas ao meu redor. Se eu sou uma pessoa alegre, isso vai influenciar as pessoas ao meu redor. Se eu sou uma pessoa que estou sempre procurando fazer uma coisa boa para um vizinho, pode ter certeza que isso vai influenciar a reação das outras pessoas ao nosso redor. Então, se Cristo é a minha vida, eu vou mudar a atitude dos outros para comigo. Vai depender de mim, não é? Se eu quero que as outras pessoas não se oponham a mim, então eu preciso ser uma pessoa pacificadora. Eu preciso ser uma pessoa que é um bom vizinho, que é um bom marido, que é uma boa esposa, que é um bom filho, que é uma boa filha, não é? Isso vai influenciar esta reação dos outros à nossa volta. E Paulo, aqui nesses 3 versículos, ele encoraja, não é? A Luciana falou isso com toda razão, né? A carta é um encorajamento para aquela igreja e serve para nós hoje. A carta não foi escrita diretamente para nós, mas nós aprendemos com ela, né? Existem muitas lições que nós tiramos desta carta. E aqui tem alguns encorajamentos que Paulo nos ajuda com a nossa vida. Por exemplo, o versículo 28, Paulo mostra que os sofrimentos com Cristo nos ajudam
nos ensinam sobre a nossa salvação. Você percebeu isso aí no 28? Mais no finalzinho do 28, né? Olha o 28 de novo. Sem de forma alguma. No 27, lembra? Ele falou, olha, exerçam a sua cidadania, não importa a situação. E o 28, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, a maneira como vocês vivem. Mas, para vocês, de salvação. Então, o primeiro encorajamento que Paulo dá com relação a sofrimento é: se eu estou vivendo a minha vida como Cristo deseja, mesmo que eu tenha pessoas à minha volta que vão se opor, mesmo que elas me façam sofrer, isso me encoraja, porque eu estou caminhando rumo à minha salvação, porque eu estou vivendo como Cristo. O segundo encorajamento está no 29, com relação a sofrimento, né? Ele diz que o sofrimento é um privilégio. Sofrimento é um privilégio. A vocês foi dado o privilégio, não apenas de crer em Cristo, mas de sofrer por Ele. Como que o sofrimento pode ser um privilégio, hein? Parece uma coisa totalmente distinta, né? Como é que chama isso? Contraditório. Contraditório. Estou pensando numa outra palavra aqui. Paradoxismo. Como é que é? Paradoxo. Paradoxo. Alguém falou aí. Masoquismo. Alguém falou. Começa com para, termina com doxo. Paradoxo. Paradoxo, né? Parece um paradoxo. Sofrer é um privilégio? Que negócio é esse, né? Como que sofrimento é um privilégio? Como é que isso pode ser um encorajamento? Cristo não fez isso por nós? Exatamente. Cristo fez isso por nós, Neves. Na cruz, né? Sim, sim, né? A semelhança dele, né? A semelhança de Cristo, né? Sim, ótimo. O ponto é esse, não é qualquer tipo de sofrimento, né? Não é ser corintiano. Não vamos falar de futebol aí, não é esse tipo de sofrimento, mas é o sofrimento por Cristo, não é? O sofrimento como Cristo. Aí sim, isso se torna um privilégio, não é mesmo? Porque, de uma certa maneira, nós estamos imitando Cristo. Lógico que nem se compara, né? Mas Cristo sofreu por nós. E quando nós sofremos por causa de Cristo, isso deve ser um privilégio e nos encoraja. E no versículo 30, tem o terceiro encorajamento, né? Quando Paulo avisa os filipenses, olha, não pensem vocês que vocês são os únicos que estão sofrendo. Tem outras pessoas que estão sofrendo também, né? Olha, vocês estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar. E agora ouvem que ainda enfrentam. Então, olha, filipenses, não pensam que vocês são os escolhidos, né? É só vocês. Não. Olha para o resto do mundo, vocês vão encontrar pessoas que estão sofrendo como vocês. Então, não se desencorajem quando vocês sofrem. Pelo contrário, sejam encorajados, porque nós não estamos sozinhos nessa luta. Tem outras pessoas que estão lutando conosco, né? E estão vencendo. Olha a atitude de Paulo. Ele preso e falando de alegria. Com certeza, isso era um encorajamento
para os filipenses que também estão sofrendo, né? Então, se Cristo é a minha vida, eu vou mudar a atitude dos outros. Com certeza, existirão pessoas à nossa volta que vão nos fazer sofrer, que não vão entender por que nós somos honestos, né? Por que nós não queremos pisar no outro para ganhar uma promoção, né? Por que nós chegamos na hora e saímos na hora, mesmo quando o nosso chefe não está vendo? Vão ter pessoas que não vão entender e vão nos fazer sofrer. Mas o sofrimento é um encorajamento, porque nós estamos sofrendo, não é? Como Cristo, nós estamos indo rumo à nossa salvação e nós não somos os únicos. Tem muitas outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. E isso deve nos encorajar, tá? Então, capítulo 1. Cristo é a minha vida. Você pode ler o capítulo 1 e, com certeza, você vai encontrar outras expressões. Faça esse exercício, né? Se Cristo é a minha vida, então eu vou... né? Nós vimos 6 aqui, que nos ajudam a nos perguntar, né? Cristo realmente é a minha vida? Eu preciso melhorar? Estou bem nesse ponto aqui, mas nesse aqui eu preciso fazer um pouco melhor. Isso nos ajuda a refletir um pouco, né? E pensar que Cristo, com certeza, deve ser a nossa vida. Não deu para entrar no capítulo 2, mas não faz mal. Nós vamos fazer isso na semana que vem. E vamos ver coisas muito interessantes, né? Lembra o capítulo 2? Cristo é a minha mente. A minha mente. E nós vamos ver como era a mente de Cristo, num texto ali muito bonito no começo do capítulo 2. Vai nos ajudar a entender como é que nós podemos viver, então, se Cristo é a minha mente. Tá bom? Alguém tem algum comentário? Desculpe, eu não estou conseguindo ver todo mundo. Tenho. Então, Eu tenho. Liga seu microfone, faça seu comentário. Agora, deixa eu pedir um grande favor para todos. Por causa do nosso tempo, tem que ser uma coisa rápida, tá? Não dá para falar por 15 minutos. Só eu posso, né? Então tem que ser uma coisa rápida aí para que todo mundo consiga falar, tá bom? Mas pode falar, fica à vontade aí. Cícero. Vou falar então bem rápido, Alan. Alan, pode falar. Você está falando de sofrimento, né? Este não sofrimento e esse não comprometimento da Igreja de Cristo. Quando eu falo Igreja de Cristo, eu falo de todas as igrejas que pegam a Cristo. Que não vive dessa maneira, é responsável diretamente para que o Evangelho não avance nos dias de hoje? Não entendi muito bem a sua pergunta, Cícero. Você consegue falar ela de uma outra maneira? Sim. Eu perguntei assim, o não comprometimento com o Evangelho e esse não sofrimento, porque as pessoas precisam, pelo que eu entendi, o sofrimento é que faz você ter uma vida cristã melhor, porque era daquela forma, né? Então, este não comprometimento, este não sofrimento dos cristãos em se desfazer das coisas que ele acha importante, é responsável pelo não avanço do Evangelho nos dias de hoje? Eu penso que sim, Cícero. Agora, cada um tem que olhar para a sua vida, né? Eu não posso apontar o dedo para o outro, né? Eu aponto o dedo, por exemplo, estou apontando o dedo aqui para o João, que está bem embaixo de mim aqui. O João lá de Porto Alegre. Mas tem 3 dedos apontados para mim, né? Então, eu não posso apontar o dedo para o outro. Eu tenho que olhar para a minha vida. Então, se eu não estiver comprometido, com certeza o evangelho vai se espalhar menos. Se eu não estiver fazendo a minha parte,
com certeza o evangelho vai se espalhar menos. Então, acredito que sim, mas eu preciso olhar para a minha vida, você tem que olhar para a sua e falar, olha, eu estou comprometido, então estou fazendo a minha parte. Eu não estou, opa, eu estou falhando e alguém não está aprendendo sobre Cristo por causa da minha falha. Mas sim, acredito que a falta de comprometimento é um empecilho para o crescimento do Evangelho, sem dúvida, para o espalhamento, né? Não sei que palavra que é aí, espalhação, espalhamento, né? Do Evangelho. Isso sim, Cício. Obrigado, tá? O Juraci, a Juraci faz tempo que quer falar, João. Vamos deixar ela falar aí. Tua conterrânea. Pode falar, Jura. Irmão, é assim, ó. Essa é mais uma lição que nos mostra que nós temos que estar decididos por Jesus, né? Porque não podemos vacilar, ter dúvida, né? Cristo é a minha vida o tempo todo. Quando eu estou só, estou com outras pessoas, né? Isso tem que se firmar cada vez mais. À medida que a gente cresce na fé, a gente vai se desapegando das coisas do mundo. A gente vai se dando conta que é tudo ilusão, né? Que é passageiro, que não tem um valor, né? À medida que a gente lê, que a palavra, que a gente ora, naturalmente nós vamos nos desligar, nos desapegar das coisas do mundo. E a alegria é no Senhor, à medida que a gente vive essa verdade, que a alegria verdadeira é nas coisas de Deus, é no Senhor. Então, nós vamos ficar bem tranquilos, mesmo que tiver oposição, que as pessoas não nos entendam, a gente vai entender que elas não têm condições de entender, né? E vai ficar tranquilo diante disso, crescer na fé, né? É mais ou menos isso. Não, tá ótimo, excelente comentário. Deixa eu fazer um comentário do João. Obrigado, Juraci, por você falar isso. Com certeza, né? Muitas vezes, nossas posses materiais, elas podem tirar a nossa dependência de Deus. Mas eu conheço, como você conhece, vocês todos, eu conheço muitas pessoas que têm muitas posses materiais e, mesmo assim, dependem de Deus, não é? Então, não é o fato de ter ou não posses materiais, é a nossa conduta, né? Uma pessoa pode ter muitas posses materiais e ter a sua vida dependente de Deus. Uma pessoa pode não ter nenhuma posse material e não querer saber de Deus, né? Pode ser totalmente independente de Deus. Então, eu não quero deixar uma ideia de que nossas posses materiais são coisas que nos tiram de Deus. Podem sim, se a gente prestar mais atenção nelas do que em Deus, né? Mas mesmo pessoas, e conheço, estou pensando numa família nos Estados Unidos que é milionária, mas tem um coração tão generoso, né? E vocês devem conhecer pessoas assim também, né? Com certeza, Deus o abençoa, porque ele abençoa muitas pessoas, né? E as suas posses materiais não tiraram a sua conduta como de Cristo. Então, vamos lembrar disso, né?
E não importa se eu estou de um lado ou do outro em relação à posse material, ou se eu estou no meio, né? A minha dependência de Deus tem que ser Eles não igual. fizeram do dinheiro Deus Qualquer deles, né, Alan? circunstância. Isso, Sérgio, isso mesmo, isso mesmo. Não mudou a sua vida por causa disso, né? Continua a sua dependência total em Deus, tá bom? Rapidamente, João, para a gente poder fazer o nosso final aqui, por favor. Muito obrigado aí, Juraci, pelo seu comentário. Ali no 28, quando ele pede para não ter medo, é para a gente não perder o foco em seres humanos, né? Porque a nossa luta não é contra seres humanos, lá conforme Efésios 6:12 lá, mas a oposição maior é é espiritual, do nosso inimigo, que a gente não vê, que esse tem que ser muito, né? Pedir para que Deus nos livre das tentações, que é uma força espiritual, que aí é que nós temos que se concentrar estando em Cristo, unido a Ele, né? É verdade, João. É isso mesmo, né? Olha, gente, tem tanta coisa para a gente falar só do capítulo 1, né? Filipenses é um livro tão especial, é um livro pequenininho, são 4 capítulos, e os capítulos não são muito grandes, mas com tanto ensinamento, né? Nós falamos aqui um pouco do capítulo 1, com certeza podíamos falar muito mais, mas vamos terminando aqui o capítulo 1. Deixa eu só fazer eu peço que você... Um complementinho, Al. Tu já deu esse exemplo dessa pessoa, e eu conheço uma pessoa que, para Deus, eles dão isso, tá? Mas, para eles eles investem, eles gastam tudo, mas para Deus é o mínimo dos mínimos, sabe? Que o Deus dele ali é o dinheiro mesmo, literalmente. Depende de onde está o nosso coração, né? Esse que é o X, né? Então, é isso mesmo. Então, olha, leiam o capítulo 2 para a semana que vem. O capítulo 2 tem muito material também. Nós vamos falar de Cristo agora, é a minha mente. E lembra, o versículo-chave é o versículo 5, né? Seja a atitude, a mente de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, tudo que nós estudarmos no capítulo 2, nós vamos, então, usar esse tema. Cristo sendo a minha mente, a minha atitude. Tem uma outra palavra aí, eu acho que a Adriana Ruiz leu na Almeida. Você está com ela aberta aí, Adriana? Oi, Alan. Qual versículo? Você está com ele aberto? Capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sentimento, né? Obrigado, Adriana. Então, Cristo é a minha mente, a minha atitude, o meu sentimento. É isso que nós vamos falar na semana que vem. Leia o capítulo 2 e procure achar algumas coisas que combinam com essa ideia, tá? De Cristo ser a minha mente. Muito obrigado a todos os comentários. Eu sinto mesmo que não dá para todo mundo falar e falar o tanto que gostaria, né? É uma pena que a gente não consiga fazer isso, mas nosso tempo já está passando, então vamos terminar aqui. E eu vou pedir, deixa eu ver quem que eu estou conseguindo ver aqui na minha telinha. Giovanni, você que está lá em Porto Alegre, você poderia nos dirigir numa oração final? Pode ser, Giovanni? Então, o Giovanni vai nos dirigir numa oração final, e aí depois, quem quiser ficar uns minutos a mais, pode ligar seus microfones para a gente poder falar um tchau, um oi para quem a gente não viu ainda, tá bom? Vamos fazer isso, quem puder ficar um pouquinho mais. Giovanni, por favor. Senhor Deus e amado Pai, graças te damos por mais uma oportunidade de ouvirmos a tua palavra, aprendermos contigo os teus ensinamentos, os teus mandamentos, para que possamos viver nessa terra com a dignidade de um cristão, representando bem Jesus Cristo, a humanidade, que com nossa compostura e postura possamos ganhar
mais almas para Cristo, para o reino de Jesus. Te agradecemos por tudo. Pedimos que o Senhor fique com cada um aqui que assistiu essa aula, que essas palavras que nós ouvimos e lemos hoje entrem nos nossos corações e que possamos colocá-las em práticas. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Salvador, que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Muito obrigado. Amém. Se você puder ficar um pouquinho mais agora, pode.